Olá, amigos do basquete. Estamos de novo aqui com mais uma aula do canal YouTube do Vivo Basquete. E hoje a gente está recebendo aqui a minha amiga, Sarit Anisha, que é técnica de basquete, vem de uma família basqueteira e também psicóloga, está atuando também aí na área da psicologia esportiva. E a Sarit vai trazer para a gente uma contribuição muito bacana. Sarit, brigadão, prazer em te ver novamente. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz Os nossos tempo. almoços, infelizmente, tiveram que ser cancelados. Mas vamos lá, Sarit, é com você, fique à vontade, a aula é tua, tá? Valeu. Tá certo. Obrigada, professor. Realmente estou com saudade dos almoços, mas um dia a gente vai conseguir. Bom, gente, como o professor falou, meu nome é Sarit, sou técnica, sou professora de empreendedorismo, psicóloga, faço mil e uma coisas. E eu venho trazer para vocês hoje um pouquinho do que eu vejo em relação ao comportamento dos pais com os filhos que praticam atividade física, principalmente o basquete, que é o que a gente está envolvido, né? Então, eu vou trazer para vocês meu ponto de vista, a minha avaliação sobre as coisas, não que esteja 100% certo, porque vai de acordo com o que cada pessoa pensa, mas talvez uma linha de raciocínio diferente para os pais pensarem, para vocês como técnicos até encaminharem a eles e falarem sobre esse assunto que é tão importante, né? Eu acho que a gente precisa lidar com algumas coisas para que elas diminuam os ruídos que tem na quadra, que querendo ou não, influencia diretamente no todo, né? O que o atleta traz para a quadra, o que os pais falam sobre isso. Então, é por aí que a gente vai permear, tá? Então, o título realmente como os pais podem participar da vida esportiva dos filhos, e aí a gente vai falar de diversas situações que esse participar traz, né? Porque participação, a gente fala que é uma ação, né? Mas dá para participar um pouquinho mais perto, dá para participar um pouquinho mais distante, e tem pais que acham que não, né? E a gente sabe que isso influencia muito com os alunos, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, já me apresentei, né? Também sou escritora, faço um monte de conteúdo, tudo relacionado ao basquete, né? Parece que é nome composto. Bom, o que a gente vai iniciar? Saber o motivo que mantém o filho no esporte. Eu acho que antes de qualquer coisa, eu falo você aqui como se os pais recebessem, tá? Então, eu vou lidar sempre dessa forma. Então, você tem que entender de onde vem e para onde vai o sentimento daquela criança, daquele adolescente em relação à modalidade. Porque muitas vezes ele vai dizer o que ele sente, ele vai mostrar para você, mas você não tem acesso, você não gosta, então você não vai entender tanto quanto ele tudo aquilo que ele vai falar. Então, muitas vezes ele vai falar, nossa, não posso viajar porque eu tenho treino, porque eu tenho jogo, não posso ir num aniversário, numa festa de alguém, mesmo agora a gente não podendo fazer nada disso, por causa do basquete. E aí, se a gente não entende o motivo, muitas vezes a gente também não vai entender quando ele falar esse não. E eu acho que é importante colocar numa balança essa demanda que ele apresenta. Então, é uma responsabilidade que nós, como técnicos, pedimos a eles. Não faltem nos treinos, faltem nos jogos só assim por motivo muito complexo, né, que não dá mesmo para cancelar. Então, se o filho começa a dar algumas desculpas até para ele e para o técnico, né, ele não vai levar essa responsabilidade que a gente pede tanto com afinco. Então, é importante que haja, pelo menos, essa primeira conversa, esse contato, o que ele quer, o que ele pretende em relação ao esporte, qual foi o motivo para ele iniciar nessa modalidade, né? Porque ele sabe que ele vai ter que treinar algumas vezes 3, 5 vezes por semana, ele vai ficar longe da família, dos amigos, olha quantas coisas que ele vai deixar de lado. Mas é um sentimento que ele tem, e é por isso que a gente tem que respeitar. Então, ele vai colocar os prós e os contras, e para ele tá tudo bem, tá tudo certo, ele não frequentar determinados lugares, porque é um motivo maior, que os pais muitas vezes não conseguem entender. Então, o que eu acho é que tem que haver uma empatia, né? A gente tem que se colocar naquele lugar
e pensar, será que na idade dele eu também não teria feito a mesma coisa? Ou eu não fiz, né? Quantos pais não jogaram alguma modalidade quando eram adolescentes? Então, saber esse motivo já faz com que muitas coisas, muitos ruídos que tem entre pais e filhos não aconteçam, né? A gente sabe que vira um peso, tem treino, mas não pode porque tem jogo. É como se fosse um trabalho para nós adultos. E tem muitos que já tratam como trabalho porque já recebem, né? Então, por que que a gente não respeita da mesma forma, né? A gente pede esse respeito, a gente impõe esse respeito, mas não trata da mesma maneira. E isso é importante da gente pensar. Bom, saber sobre a modalidade. Eu acho que também isso é muito importante, porque, como eu escrevo aqui, é muito difícil gostar, prestar atenção e opinar sobre algo que você não conhece, né? Então, eu acho que a primeira coisa é tentar entender o jogo, as regras. Tem algumas coisas que funcionam dentro de quadra quando nós estamos lá. Mas tem muitas vezes que os pais entendem que eles têm que ser mais assertivos quando eles estão na arquibancada, eles querem interagir com o filho quando estão na arquibancada, e isso nem sempre vai ajudar. Então, quanto mais a gente respeita a modalidade, o filho vai falar, não conversa comigo, porque eu não consigo prestar atenção em duas pessoas, porque o técnico tem uma posição e o pai é só um espectador. A gente tem que entender o que isso significa, né? Interagir sobre o assunto é maravilhoso, mas depois do jogo. E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, assim, descobrir um pouquinho algumas curiosidades sobre a modalidade, isso vai deixar o seu filho, sua filha, muito feliz, porque sabe que você está indo atrás para saber, né? Sentar do lado e assistir um jogo. Tem presença melhor do que essa? Eu falo, a minha família realmente vem do basquete, né? Meu pai e minha mãe se conheceram jogando, nós somos 4 irmãos do basquete, e não há momento melhor, assim, na minha família, do que a gente estar lá na quadra assistindo um jogar, né? Então, é um vínculo que se cria que é interessantíssimo. São histórias que a gente vai criando. Não entende nada da modalidade, não tem problema algum. Leva o filho um dia para assistir um jogo quando puder, senta na frente da televisão e, me explica um pouquinho como funciona esse jogo, me fala como as regras acontecem, por que aconteceu determinada coisa. Se mostre interessado sobre esse assunto, já que você quer participar da vida esportiva do seu filho, né? Caso você pense de outra forma, então aí tudo bem, você vai lidar de outra maneira e ele vai entender. Mas se você quer participar, esteja nesses momentos, né? Muitas vezes a gente fala que tem piada interna, né, entre até técnico e jogador, ou os jogadores em si, e aí muitas vezes a família não é tão frequente e ela não entende nada. E a gente fala assim, participe, porque aí essa piada interna você vai participar também, e é super legal saber do que as pessoas estão falando, né? Quando o seu filho está com alguém, sua filha está com alguém, falando sobre basquete, você conseguir entender que não existe só o Michael Jordan, né? Que ele é assim, é um pedacinho da história, mas tem muito mais pela frente, né? Então, saiba sobre a modalidade o tanto quanto você gostaria que soubessem da sua história. Entender e respeitar os fatores externos. Então, a gente tem que compreender que, além do nosso filho, né, além do filho que está lá na quadra, tem os companheiros de quadra, tem os técnicos, os árbitros, os outros jogadores, a torcida, e tudo isso já influencia a cabecinha daquela criança, daquele adolescente, quando ele está jogando. Então, se você entender e perceber que, assim, xingar um jogador do outro time, para nós, isso é inadmissível, porque nós todos estamos no mesmo barco, o barco do basquete. Hoje você xinga o cara que está no time oposto, na temporada seguinte você está no time dele. Então, existem alguns conflitos que a gente pode diminuir, né? Tem que respeitar, a gente sabe que tem as regras dentro da quadra, que tem a hierarquia entre técnicos, assistentes técnicos dentro da quadra também, e não adianta a gente ficar criando só
situações que podem até acabar com várias possibilidades do filho, né? A gente sabe que o basquete também, ele acaba sendo uma situação reduzida, então a gente conhece todo mundo, né? Então, entenda e respeite esses fatores que não dizem só respeito ao próprio filho, mas a todos os outros jogadores, e tente, da melhor forma possível, diminuir esse contato. A gente não fala que não pode torcer. Nossa, eu sou uma torcedora assídua, se deixar todo jogo eu tô lá. Mas a gente sabe torcer pelo espetáculo. A pessoa que a gente gosta tá lá e a gente torce da melhor forma possível. Mas isso não quer dizer que a gente tem que reduzir ou humilhar a outra pessoa que a gente não conhece, né? Então a gente tem que respeitar sim, porque é um ambiente que a gente não está convivendo, é um ambiente que a gente vai lidar com várias situações a longo prazo, se o filho for para diversos outros lugares. Então, o árbitro, ele tem o seu posicionamento, é a profissão dele, né? A torcida, eu não consigo, eu acho inadmissível você brigar com alguém da outra torcida em virtude de um jogo, porque o jogo, para nós, é esse espetáculo que não tem esse processo, né? Então, a gente tem que começar a desmistificar o que é o jogo e entender que ali eles estão dando lá dentro o melhor que eles podem, independente de qual posição eles estejam, técnico, jogador, árbitro, mesário, né? A gente tem que respeitar, porque são seres humanos e eles são passíveis de erro o tempo todo, né? Então, saber quais são os seus quereres, eu acho que é super importante a gente pensar nisso. Quais são os seus quereres em relação ao jogo do seu filho, da sua filha, né? Então, a gente sabe que existem muitos pais que já carregam esse processo, essa responsabilidade, essa vontade que eles tinham de jogar, e aí não conseguem, levam para os filhos. E aí, isso é complicado, porque algumas vezes o filho não vai chegar e gera uma frustração, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que muitas vezes pode ser até desnecessária, né? Nós somos seres singulares, nós somos seres únicos, e mesmo que a gente tenha a maior vontade do mundo, as outras pessoas não farão como a gente. Então, é importante a gente pensar também. E quando a gente fala sobre essa demanda de tempo, de dinheiro, de atenção que os pais têm que dispor, né? Ah, eu tenho que levar o meu filho para o treino. Ah, eu tenho que pagar o treino, um tênis, uma roupa. Ele está cobrando que eu não vou assistir um jogo. Muitas vezes já é um peso para esse filho, tudo isso que ele já carrega em virtude desse seu auxílio, né? Então, muitas vezes os pais falam assim, mas ele não está ganhando, mas ele não está desenvolvendo nada, não fez uma cesta. Ele não fez uma cesta, mas ele fez 10 assistências. Se forem 10 assistências de 2 pontos, são 20 pontos para o time dele. Ele não precisa ser o jogador que cestinha para ele ser um bom jogador, né? Então, a gente tem que entender que nem sempre vencer é o sinal de evolução. Existem evoluções diárias, como ele corre, como ele se comporta, se ele consegue passar uma bola, roubar uma bola, finalizar uma bola da melhor forma, isso também é uma evolução. A gente tem, eu não sei de onde a gente tirou isso, que para praticar uma atividade física, meu filho começou faz 3 meses e ele não evoluiu nada. É só a gente pensar em 3 meses, pensa numa coisa que você começou a fazer agora, será que você consegue ter uma evolução de 100%? Não, porque a gente sabe que por treino que a gente evolui, né? Então, parem de cobrar essa evolução efêmera, momentânea, direta. A evolução acontece gradativamente, com o entendimento do jogo, com a aprendizagem, tanto ele tem que entender o próprio corpo para executar determinadas atividades, depois entender o jogo, e aí entender o jogo contra o outro, olha quanta coisa, e a gente resume só uma cesta. O basquete nunca e nunca foi, nunca será só uma cesta. A gente precisa de muita coisa para que o basquete aconteça. Então, respeitem esse tempo também evolutivo dos filhos de vocês. É muito importante. Eles cobram isso, eles já se cobram em relação a isso. Aí eles têm essa cobrança externa, que muitos não aguentam, e por isso tem uma evasão tão grande em qualquer tipo de modalidade.
porque precisa da resposta interna, precisa da resposta do técnico, do pai, do colega. Olha quanta validação essa criança precisa. E poucas pessoas se colocam no lugar dela, de que ela está em processo de aprendizagem. Então, vai demorar um pouquinho para que isso aconteça, né? Bom, aí a gente vai falar desse processo de frustração. E existem essas duas frustrações. A própria frustração do atleta, do aluno, que não conseguiu realmente efetuar da melhor maneira aquela atividade, mas ele tentou. E isso a gente também tem que perceber. Se houve uma tentativa e ele não conseguiu por outros motivos, ele se frustra, mas talvez ali, naquela frustração, seja só um incentivo para que ele continue fazendo. Mas, quando há frustração em relação aos pais, existe aquele processo que eu estava dizendo sobre, nossa, o meu filho não está desempenhando da melhor forma, ele não consegue desenvolver, e se frustrem em relação a isso, porque o filho de vocês continua sendo um ser humano. Se ele se envolve, se ele tem aquela vontade de conseguir crescer, e crescer não quer dizer entrar num time, mas crescer como um jogador, como uma pessoa, ele vai dar o melhor dele sempre. E eu acho que é isso que a gente tem que ver, né? Esse processo de frustração, de, o meu filho sempre perde, mas ele ganhou uma bola importante, ele fez uma cesta num momento crucial do jogo. Olha quanta evolução que a gente tem, e a gente só pensa na frustração, só pensa no negativo, ele foi o pior jogador. Em relação a quem que a gente está julgando ser melhor ou pior? Existem tantas outras possibilidades. Então, se olhem como pessoas e percebam que essa frustração, algumas vezes, nem é do filho, é sua, é do pai que quer algo mais, que talvez o filho naquele momento nem consiga dar. Então, se frustrem mesmo, percebam que ele não vai ser o melhor, para que vocês comecem a gostar do durante, enquanto ele está fazendo. E aí, como ser presente mesmo não tendo tempo, né? Eu acho que assim, nem sempre mesmo os pais têm essa possibilidade de frequentar treinos, jogos, confraternizações e tudo mais. Tem muitas atividades, quando a gente pensa lá em 2019, né? Porque esse gap que a gente teve não tem muito o que fazer. Existem muitas atividades que a criança tem durante o ano, mas eu acho que da melhor forma, para perguntar o que está acontecendo, dá para ir num jogo, é um jogo importante, e eu já ouvi muito disso, eu já até escrevi sobre isso. O que é o jogo importante? É o jogo da final? Eu não considero só o jogo da final importante, porque para chegar na final, tiveram tantos outros jogos importantes. Então, não tratem como o primeiro jogo, ou o último, dessa maneira tão distinta. Eles são importantes tanto quanto, porque é uma evolução no campeonato, né? Fale mais sobre a modalidade, interaja com os outros pais. Um pai presente não é aquele que fica só reclamando das coisas, é um pai que ajuda, que auxilia no que ele consegue, que não precisa efetivamente ser presente fisicamente para ajudar o filho, né? Quando ele sai de casa e o pai ouve assim, e o filho ouve assim, bom jogo, e ele tá sabendo que é uma coisa real, para ele pode ser muito. Agora, o pai que só fica falando ou reclamando, você vai ter treino, você vai ter jogo, isso não vai incentivar nada. Ele vai ficar carregando como um peso, né? Então, como eu coloco aqui no final, as palavras doem e elas têm um poder enorme sobre o desenvolvimento, o desempenho daquela criança que precisa de uma das maiores validações que ele tem, que são os pais. Então, não diminua os seus sonhos, não julgue pelo erro. Tente ajudar a melhorar da maneira que você consegue, da maneira que você pode. Isso já vai ajudar bastante essa autoestima que ele precisa, né? Algumas vezes pegar a bola vai ser muito difícil. E ele vai olhar para a arquibancada e ele vai falar assim, nossa, mas meus pais estão ali, eu vou querer dar o meu melhor.
ele carrega já esse peso. E o que a gente tem que pensar é que ele tem que carregar o peso inverso. Só o de eu tenho que dar o meu melhor e ponto. Por quê? Porque ele vai olhar para a arquibancada, independente se ele ganhar ou perder, ele vai ter os pais presentes, torcendo por ele da mesma forma. Né? A gente sempre fala em casa, existem dias bons, existem dias ruins, mas a gente sempre segue em frente, porque é para enfrentar uma próxima batalha, porque para nós sempre vai ser, e seguir em frente, porque não tem caminho de volta. A gente olha para frente e vai, com erros e acertos, né? Bom, eu quis falar um pouquinho em relação a isso, porque eu acho que é muito importante os pais prestarem atenção nesse processo todo que os filhos vivem, né? E o pai não é um terceiro, ele acaba sendo um segundo, algumas vezes um primeiro, ninguém sabe por que o filho está na modalidade, muitas vezes por esse incentivo. Então, respeito e toda essa admiração que a gente pede tanto tem que ser recíproco, né? Aqui eu deixo meu Instagram, caso alguém queira ter esse contato, então é @saritianisha, e eu agradeço muito a essa atenção nesse período, nessa aula que eu gosto tanto de falar. Muito obrigada. Muito bom, Sarite. Mais uma vez aí você dando uma contribuição muito bacana para o nosso basquete, né? Parabéns aí pela tua exposição e, como sempre digo, convidar os amigos que vão assistir esse vídeo para que divulguem. É muito importante a divulgação, né? Conhecimento, como eu costumo dizer, conhecimento que não é compartilhado não é conhecimento. Então, a gente está aqui para ajudar a melhorar um pouco, a desenvolver um pouco melhor o nosso basquete. Sarite, brigadão, um beijo, tudo de bom para Um beijo, eu você que e agradeço. um abraço nessa família basqueteira aí. Pode deixar. Tchau. Tchau.